Canal Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas, obviamente das abelhas, poucas espécies, as abelhas eusociais. Foi perguntado, e eu tenho feito isso, de agora, desde que comecei a postar vídeos no canal, que os telespectadores poderiam, e podem, e devem, sugerir temas de vídeo. E as sugestões foi do Lucas Pontes. Ele quer saber sobre a abelha solitária. Lucas, de cara já vou dizer que esse vídeo aqui, poucos, quando começar a falar de abelhas solitárias, já vão... O vídeo não vai ser visto por essas pessoas. E aí algumas coisas que você encontra, escuta falar pouco. A abelha solitária, os pais não veem os seus filhos e vice-versa. Isso é fato até certo ponto. A maioria das espécies de abelhas solitárias, o macho, depois que copula com a fêmea, ele não tem muito tempo de vida. E eu vou explicar logo em seguida por quê. E a fêmea, a maioria das fêmeas também depois faz a postura e elas morrem. A vida dela é curta. Mas várias espécies, não só machos quanto fêmeas, ainda ficam em torno do ninho. Apesar de não ter o cuidado parental, fica bem claro. O cuidado parental é para as abelhas hemissociais e para as abelhas eusociais. Então, o mundo todo tem atualmente catalogado, classificado 20.000,6 mil espécies, ou seja, mais de 20 mil espécies de abelhas desse tipo em 5 continentes. O Brasil tem aproximadamente 5 mil espécies. Segundo um trabalho lá, a pesquisa da USP, por exemplo, o estado de São Paulo tem cerca de 750, o estado do Rio Grande do Sul tem 500 espécies, ou seja, só esses dois estados tem 1.250 espécies dessas 5 mil. A gente tem que entender que a maioria das pessoas só conhece mais as africanizadas. Africanizada é aquele polihíbrida que pode se entender, ficar bem caracterizado, que é um poligenoma, porque ali era o genoma de 6 espécies inicialmente em 1956, quando teve um irresponsável que fez a abertura tirou as telas, limitações da passagem de zangões e rainha e princesas também. Com isso elas se misturaram no ano de 1957. Então, quanto a essas abelhas, a maioria tem alguns pontos interessantes. Elas são muito bonitas. Inclusive as euglossas, Euglossini, o grupo chamado tribo, que tem as euglossas, que muita gente conhece por conta das orquídeas, que são dos melhores polinizadores. Elas têm, por exemplo, cores bem destacadas, às vezes olhos, às vezes tórax, abdômen, muitas listas. Elas têm um ciclo de vida bem interessante. Então, as fêmeas ao nascer são fecundadas, isso é fato, porque os machos estão ali em procura. Esses machos, muitas vezes, eles ficam voando em torno dos ninhos. E aí, por que isso acontece? Por conta de alguns, quando é observado a biologia. Normalmente, nascem primeiro os machos, essas abelhas, depois nascem as fêmeas. Logo, os machos ficam ali em cortejo tentando encontrar essas fêmeas. O gênero, por exemplo, tetrápede, elas faz, como diferente, muita gente pensa, elas não fazem uma célula de cria. Ali no ninho tem 6 células de cria. A maioria das espécies que tem em todo o mundo, elas são univoltinas. E que é isso? É uma geração anual. Enquanto que tem algumas, e aí tem o interessante dessas espécies. No sul do Brasil, a larva fica 10 meses. Ou seja, é período frio, ela vai sair justamente na primavera. Ela ficou 10 meses e vai aproveitar cerca de 2 meses, que é o período que ela nasce. Então ela ficou ali como fosse, o pessoal tem chamado de apausa, de fato é como fosse ela está imobilizada, é como fosse hibernar, como fosse ou seja, a larva está lá, só vai vamos pensar, se manifestar quando passar esses 10 meses, que é o período ótimo. Aí o que acontece? Nasce machos primeiro, nasce as fêmeas, em seguida elas copulam e aí faz logo o ninho, as fêmeas fazem as posturas e aí morre
e fica ali para o ano seguinte. Existem algumas que são, não são univoltinas, elas são bivoltinas, tem 2 gerações no ano. Quando a primeira geração é muito rápida e a segunda geração ela demora muito, faz esse processo o pessoal tem chamado de apausa, tá certo? Então tem toda essa questão. Para o Cientec da USP, Universidade do Estado de São Paulo, existem 30 mil espécies. E tem um cálculo aqui que esse cálculo não bate. E eu vi vídeos também para poder fazer esse vídeo, dizendo dessas, na verdade, as abelhas solitárias, da abelha total do mundo, são 30 mil espécies, e 85% são solitárias. Portanto, se é 85% de 30 mil, 4.500, quer dizer, na verdade, de 20 mil, 4.500, quando a gente pensa em 20 mil, que é o que o pessoal tem falado, são abelhas são eusociais. Não, na verdade, as abelhas eusociais de todo o planeta não chegam a 500 espécies. Gira em torno aí de 40, não chega a 50 espécies de abelhas do gênero Apis, que aqui no Brasil são as conhecidas como africanizadas, porque tem essa mistura de uma espécie da África. E as outras, em torno de mais ou menos 400 em 4 continentes. Tá bom? Só não tem o continente europeu e o Antártico, não tem abelha de maneira alguma. O continente americano tem a maior quantidade, passa das 300. E aí quando você junta África, Ásia e Oceania, a Oceania tem um detalhe. Eu pesquisei, vi muitos vídeos, vi muitas coisas do pessoal de Queensland, e eles falam em 11 espécies. Outras pessoas estão falando de 13 espécies catalogadas dentro de 2 gêneros. Isso na Austrália. Quando pensa na Ásia, tem cerca de 30 e pouco, 40 espécies. Na África também em torno disso. Então, resumidamente, não vai ter, no total, todas as abelhas que são eusociais, que vivem em colônia, que tem castas, não vai chegar a 500 espécies. Então, essa conta não bate. E é informado isso também para as 30. Então, eu peguei alguns, li também essa mesma informação que eu estou falando aí, das 20 mil espécies, só que lá o Cientec fala de 30 mil espécies, fala também na Infoescola. E aí eu fui a algumas universidades. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu vi apenas uma notazinha da Karina de Oliveira, e ela fala, dá algumas dicas, que é o que o pessoal chama para criar as abelhas, que eles chamam de hotéis. Também na Universidade Federal Rural, na Universidade Federal do Paraná, tem o trabalho de Juliana Bertoli, ela e outros, Bertoli et al. E na verdade lá ela está falando da beleza dessas abelhas, da importância delas como polinizadores. Encontrei também na Universidade Federal de Viçosa, é um trabalho já antigo, tem uma nota, também é uma nota de uma página, eu acho, ou 2 páginas, onde eles falam do McGregor. McGregor, em 1976, ele disse que 1/3 da alimentação humana, olha quanto faz tempo, 1976 está com 48 anos, dependendo da data que foi publicado, depende da polinização feita pelos insetos. Lembra, não são insetos que faz polinização, morcego, algumas espécies, roedores, alguns anfíbios, répteis e pássaros, aves, também faz polinização, mas os mais eficientes são os insetos, dentro dos insetos as abelhas. Então, eu encontrei algumas coisas também, tipo, dessas abelhas, sobre essas abelhas que estão catalogadas, elas estão dentro de um grupo, que é os grupos de animais que têm maior quantidade, que tem 1 milhão de catalogados, são os insetos. Os animais que têm maior quantidade são os insetos. Há uma estimativa entre 5 e 10 milhões de insetos. Claro, muitos já desapareceram. E na revista sobre os polinizadores, a revista da FAPESP, lá de São Paulo, vocês conhecem, eles também chegam com aquele mesmo trabalho, que é o trabalho que Kepler fez lá na década de 1940, que foi a sua tese de doutorado lá pela ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá da USP, Ribeirão Preto, onde ele disse que o ancestral das abelhas é monofilético, ou seja, quando vai fazer a leitura da chamada árvore genealógica, bate num único grupo de indivíduos ancestral, que era um vespa de 120 milhões de anos. E tem uma coisa interessante, eles falam que, na verdade, no passado, vocês já estudaram isso na geografia, sobre o supercontinente
Gondwana, que era a América do Sul e mais a África, que era juntos, tá? E aqueles movimentos das placas tectônicas foi separado, mas as abelhas, muitas delas se separaram, mas elas guardam grandes parentescos. Tem uma questão interessante, que como é que foi catalogado como 2020, como é que chegaram a esse estudo? Um brasileiro, certo? E esse brasileiro foi o Eduardo, biólogo, Almeida Eduardo Almeida, lá de Ribeirão Preto, da USP, o campus conhecidíssimo, junto com o alemão, que é o Silas Busser. Eles, na Universidade Estadual de Washington, eles fizeram um trabalho, publicaram na Current Biology, onde eles analisaram DNA de 216 espécies, pertencentes a 7 famílias e 28 subfamílias, e eles chegaram à ideia de que as abelhas, no passado, como vamos pensar lá no supercontinente, depois da Pangeia, estavam em vários locais, por isso elas partiram, foram separados dos continentes, e elas ficaram, tem esse ancestral comum, portanto, indivíduos monofiléticos. Foi encontrado fósseis de indivíduos de vespa, que provavelmente foram ancestrais da vespa que originou as abelhas, porque a gente tem que pensar que as abelhas generópolis têm seus 80 milhões de anos, e as abelhas chamadas enfermas, as abelhas indígenas, abelhas neotropicais, têm 60 milhões de anos, tem que entender isso. Então, esse estudo, ele revelou que o ancestral das abelhas, dessa vespa, na verdade está com 124 milhões de anos. E teve o trabalho de também, ele é da Universidade Federal do ABC, que é o Guilherme Cunha Ribeiro. No ano 2022, ele encontrou lá em Nova Olinda. Nova Olinda é a parte da Serra do Araripe, todo o complexo chamado Chapada do Araripe. Ele encontrou um fóssil de uma vespa, foi publicado na Cretaceous Research, onde ele chamou de Exarterus spectabilis, é o nome científico do bicho, que ele disse que foi esse bicho é um irmão, ele tratou como irmão, ou seja, tem um nível de parentesco muito grande, isso é um estudo de filogenia, com as vespas que formaram as abelhas, que são o grupo que, na verdade, houve esse trabalho. Então, o que a gente entende é que, na verdade, por que vamos passar no passado, as abelhas, no caso solitárias, são em maioria, deve ter alguma explicação que o cientista não declara. Agora, a importância, e aqui eu chamo a atenção, ninguém quase publica nada sobre as abelhas solitárias. O que acontece? Elas têm quantidade, não é pouca, até por conta da quantidade de espécies. Um detalhe importante é que elas são muito especialistas, ou seja, tem tipo de flores, só as abelhas solitárias vão polinizar. Tem algumas que são unissociais, como boa parte dos bombos, por exemplo, inclusive a euglossa, ela faz ninho, ela não segue esse comportamento da solitária propriamente dita, casais ou até mais, e forma células de cria, faz várias posturas. Mas o importante dessas abelhas é que elas são muito especialistas, elas têm determinados tipos de plantas, visitado por quase todo tipo de polinizadores, mas os eficientes mesmo, mais eficientes são as abelhas solitárias. E ninguém dá valor, tem estudo? Tem, mas normalmente vocês veem, os estudos que eu fui pegar são estudos acadêmicos, estudos de revistas específicas, estudos feitos lá fora, claro, parceria de um brasileiro com um alemão lá nos Estados Unidos, mas quando a gente olha, de modo geral, esses abelhudos do mundo, da vida, esses pseudo-criadores de abelhas, eles não querem saber das abelhas solitárias, eles não têm preocupação, melhor, na verdade, eles não têm preocupação nenhuma com a biodiversidade, a preocupação deles é ter o animal por alguns interesses, seja tal da poucos, do hobby, essa questão, ser colecionador, que eu sou extremamente, acho isso uma coisa meio bizarra, absurda, e a outra questão é comercial, é cifra, é mercantilista, não existe preocupação. Pode olhar, outro dia eu vi o cara com um áudio de mais de 18 minutos, foi interessante, ele falou
Ele bateu forte, é biólogo também. Ele falou, tem. Eu endosso abaixo, na verdade. Ali ninguém está preocupado com a abelha, pois isso, a preocupação é ter dinheiro, ou ter o animal, que ele, quando tem muito dinheiro. O exemplo é os exemplares de abelha vendida hoje a R$15.000 uma colônia. Absurdo. Isso não existe. Isso aí, na verdade, está mostrando. E qual é o risco disso? Primeiro, começar a supervalorizar uma espécie, todas têm seu valor, começa a retirar, levar para tudo que é lugar, predar as últimas que tem na natureza. Por quê? Aqui mesmo, localmente, aqui eu estou no submédio de São Francisco, em Petrolina, a chamada terra da fruticultura irrigada. De fato, sim, maior produção de frutos no Brasil, irrigado. Acho que hoje só está atrás de Israel, de irrigação de frutos. Só aqui só fica perdendo para Israel, ele tem a maior quantidade ainda. Mas tem que deixar bem claro que alguns desses caras que faz o tráfico de abelha aqui local, ele fala muito, usa muito o discurso do meleiro. O meleiro é uma figura folclórica. Está correto? Não, está errado. Eu faço a comparação, não dá para fazer bem essa analogia. O meleiro é igual ao vaqueiro. O vaqueiro existe? Não, conhece? Vaquejado. Não é vaquejado, é o cara de brinquinho, tatuagem, cabelo, um monte de coisa. E aí correndo lá atrás do animal, mas botar ele no mato, eu digo, você está lá no meio, bota esse cara no mato, lá no meio aqui na caatinga, que é o vaqueiro está aqui, no meio das plantas da caatinga, das cactáceas, das unha de gato, de joema, que ele não sai, ele não vai andar. Porque o cara que não sabe nem o que é uma roupa, um terno de couro para se proteger desse tipo de planta que eu falei, se são plantas. Então a mesma coisa é tal do meleiro. O meleiro não existe, hoje ninguém está mais no mato indo tirar abelha, procurar por mel, até porque o mel está muito fácil, de uma certa maneira, e barato. A outra coisa é que as pessoas elas não passam mais necessidade como passaram no passado. Por conta disso, não tem. Mas o fato é que a maioria dessas pessoas pergunta a maioria dos abelhudos aí mundo afora para ver se eles sabem o que é uma abelha solitária. Não sabe. Isso é fato. Então um vídeo que eu sei que não vai ter muita importância nesse mundo, universo das abelhas, porque ninguém sabe. O que eu falei aqui para eles não tem nenhuma importância. A importância é ter a abelha que vai produzir uma certa quantidade de mel, mas principalmente dá para ser pirateada. Se não for isso, não tem importância. A gente encerra por aqui. Espero que o Lucas entenda. Um vídeo que eu tinha que fazer, em teste que ele solicitou. Tem outros vídeos solicitados, tem um vídeo que eu não vou poder fazer, porque é humanamente impossível, quase impossível.